Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje nesse terceiro encontro do mês de abril, terceiro e último antes da abordagem do próximo livro, do próximo módulo. E nós estaremos hoje discutindo mais um artigo fundamental ao pensamento da fé cristã e a constituição de doutrina. Nós estudamos no nosso primeiro encontro, talvez lembrem, né, a adoção. Lembram disso? Na última oportunidade, trabalhamos a questão do chamado, de como Deus chama, e os desdobramentos, acho que é muito importante citar isso, os desdobramentos que tem esse tipo de teologia. Eu havia dito no último encontro que algumas coisas tinham sido mudadas por entendermos que talvez elas pudessem ser abordadas em outros termos. Semana retrasada, falei, poxa, a gente ficou de dar justificação, mas talvez seja melhor abordar lá na reforma com mais ênfase. E tínhamos também regeneração para hoje, mas o culto de hoje à noite é sobre regeneração. Majoritariamente, o pensamento da igreja é um pensamento reformado. E a maioria das pessoas que entra aqui percebe uma teologia que é de cunho reformado. Nossa igreja, por exemplo, não tem nenhuma problemática com arminianos e calvinistas. Isso já deu um embolo na cabeça de gente aí. Como é que pode arminiano e calvinista estar na mesma igreja? Claro, né? Voltar no mesmo céu, né? Você não pode estar na mesma igreja. Mas majoritariamente a igreja é reformada. O sentido do encontro dessa manhã, que é para falar de perseverança, vai desdobrar assim: perseverança dos santos. A ideia de trazermos uma doutrina como essa, além de um estudo de caso, além de uma percepção do caso em si, de uma relevância social, ou seja, não apenas pensamos assim, mas assim. De que modo pensar em perseverança pode ser desdobrável no nosso cotidiano. Então vai ter vídeo que, como é que isso cabe dentro de uma discussão meramente teológica, se é que pode usar essa palavra? Então nós vamos estar permeando com vários assuntos laterais. É importante que você desenvolva um pensamento crítico sobre isso e que possa atuar também com perguntas, com respostas, ou no fim, fazendo alguma consideração. Amém? A Tamires vai estar apresentando esse estudo comigo, ela vai estar fazendo uma abordagem inicial. Peço que vocês vão anotando, fazendo tudo que for possível para uma melhor captação do assunto. Bom dia, meus irmãos. Confesso que eu estava com saudade de vocês. O fato da gente não ter estado no último domingo de manhã fez com que rendesse um pouco de saudade, um pouco de falta desse momento que geralmente eu tenho com vocês. E apesar de termos nos mantido durante o domingo passado pela manhã a serviço de vocês, pensando sobre como melhor servi-los, é melhor estar presencialmente, fisicamente, fazendo isso, servindo a vocês. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui diante de vocês mais uma vez, compartilhando do que o Senhor tem trazido para nós e refletindo de que maneira a doutrina pode nos ajudar a ter um comportamento prático. E hoje, como foi bem apresentado, falaremos da perseverança dos santos. E antes de nós entrarmos naquilo que vai ser o escopo do estudo, eu gostaria de estabelecer com vocês o que eu não pretendo fazer aqui. O que eu não pretendo fazer? Eu não pretendo trabalhar a perseverança dos santos como um quinto ponto do acrônimo TULIP, né? Eu não pretendo trazer esse tipo de abordagem mais técnica, revisando o contexto histórico, revisando de que maneira esse ponto foi discutido no Sínodo de Dort. Não. A minha abordagem com você é de que forma e de maneira devocional essa doutrina pode reverberar no nosso pensar social e no nosso pensar prático.
Então eu peço a atenção de vocês de que esse estudo não é um estudo meramente técnico, para que nós entendamos o 5º ponto do acrônimo dos 5 pontos do calvinismo. Não, esse estudo tem como objetivo alcançar a sua mente, sim, mas primeiramente alcançar o seu coração. Tudo bem? Dado o devido exposto, eu gostaria de pensar, num primeiro momento, de que o mundo à nossa volta é um lugar hostil. A vivência mundana, ela nos rouba a sabedoria, ela nos rouba a capacidade de ter um olhar holístico ao pensar. A sensação que temos hoje em dia é de que o tempo está correndo e de que dia após dia o tempo tem passado de maneira cada vez mais depressa. Tudo é muito instável, tudo é muito inseguro, as coisas mudam rapidamente e a fragilidade dos laços humanos e a ênfase voltada para esses relacionamentos, como se deles retirássemos o padrão, resultou em um jeito de pensar que torna a insegurança um estado do qual precisamos nos acostumar a viver. O fato das coisas estarem sempre mudando, das coisas sempre serem instáveis, os relacionamentos hoje são instáveis, os laços afetivos são instáveis. Tudo isso transformou esse tipo de pensar, essa maneira de se relacionar, que é uma maneira mundana, algo do qual um cristão adquire como um jeito do qual ele precisa se acostumar. Nós aderimos a essa filosofia da insegurança, porque nós não estamos imunes à percepção do mundo. Nós não estamos imunes à vivência do mundo a ponto de nós não sermos afetados pela forma com que as pessoas pensam segurança hoje em dia. E isso acabou gerando em nós cristãos uma tentativa de talvez aplacar essa insegurança, trazendo o controle da situação como um meio de lidar com toda essa insegurança, com toda essa instabilidade, com toda essa angústia que o nosso tempo tem nos causado. Essa iniciativa de talvez um posicionamento autônomo, essa iniciativa de um posicionamento autônomo como algo capaz de nos trazer segurança, de nos trazer meios de agir de maneira planejada, é que faz com que nós deixemos de confiar no discurso do outro, nós deixemos de confiar no relacionamento proposto por outros, porque afinal tudo está de ponta cabeça. A queda manchou toda a nossa maneira de nos relacionar e toda a nossa maneira de pensarmos segurança. Vivemos em um caos onde as pessoas e nós, cristãos, que não estamos alheios a esse tipo de mentalidade, nos tornamos pessoas completamente inseguras, pessoas completamente instáveis. É como se as coisas estivessem acontecendo e dali a pouco mudasse de uma forma tão abrupta, tão rápida, que isso nos causasse um incômodo tão grande. E para não deixar as coisas tão assim, a gente tenta tomar o controle. A gente tenta, de certa forma, aplacar as nossas inseguranças, colocando as nossas mãos como se pudéssemos pegar coisas palpáveis e, através de coisas palpáveis, nos sentirmos mais seguros. Hoje eu gostaria de falar de que, da mesma forma que o mercado de trabalho se encontra completamente instável, profissões antes que eram bem vistas não são mais bem vistas, pessoas que ganhavam um alto salário hoje não ganham mais um alto salário, porque a dinâmica do mercado mudou. E não só o mercado de trabalho, mas o mercado dos afetos, ele passa por uma constante instabilidade. E o que seria o mercado dos afetos? O mercado dos afetos diz respeito a como vivenciamos o amor, a como vivenciamos os relacionamentos,
a como vivenciamos os vínculos. Tudo é muito líquido, tudo é muito instável. As famílias, elas não são mais uma instituição sólida. Isso gerou diversas consequências, desde o direito, que precisou fazer alterações acerca de suas leis, até mesmo em como o jovem é construído hoje. Não dá mais para confiar no discurso de alguém. A gente, a cada dia mais, desconfia daqueles que pretendem proporcionar a nós um relacionamento estável, de fidelidade, um relacionamento que proporcione segurança. Então, qual é a nossa atitude ante disso? A nossa atitude é: já que eu não consigo ter segurança no discurso do outro, é melhor que essa segurança esteja ao alcance das minhas mãos. É melhor que eu não dependa do outro. É melhor que eu não dependa de um relacionamento para me sentir seguro. Então eu, com a minha autonomia, vou conquistar a segurança, a paz do meu coração, como se nós mesmos pudéssemos ser uma espécie de âncora para o nosso barco. Houve uma queda nas ações do mercado dos afetos. Eu gostei bastante desse termo, que foi um título de um TCC, de uma formanda da UFRJ de Letras, porque retrata justamente o nosso tempo. Houve uma queda nas ações do mercado dos afetos. Ou seja, o amor foi tomado como um sentimento e não mais como uma atitude. O amor foi tomado como algo simplesmente que é possível de ser questionado, é possível de não ser tão profundo assim. O amor, por ter se tornado algo tão banal, fez com que as pessoas agora não procurassem mais na outra o amor, para que dessa forma pudessem expressar o amor de Cristo, ou que as pessoas não se dispusessem a amar o outro, mas elas concentraram o amor naquela que poderia trazer segurança a elas, ou seja, nelas mesmas. Por isso o amor próprio se tornou algo tão, mas tão presente em nossos dias. Isso se deu porque paramos de pensar doutrinariamente para pensarmos sentimentalmente. O amor se tornou um mero sentimento. O amor se tornou um mero estado emocional, do qual, por conta das instabilidades, é algo que uma hora está e outra hora não está. Uma hora é assim e outra hora é assado. As relações, os vínculos que vivemos estabelecem o amor como algo do qual não traz segurança ao objeto amado, aquele que é amado. E isso gerou tantas consequências. Isso gerou consequências tanto do ponto de vista familiar. Nós não nos relacionamos com os nossos pais, nós não nos relacionamos com os nossos cônjuges com a medida do amor que transcende, mas nós nos relacionamos com os nossos cônjuges, pais, filhos com pais, pais com filhos, como se o amor fosse apenas um sentimento. E a atitude daquele que age por um sentimento é uma atitude completamente instável. Porque o que dá estabilidade, se não a estrutura, a doutrina, o fundamento? O que dá estabilidade para uma pessoa é o quanto alicerçada ela está doutrinariamente. E é esse o meu convite a você, para que você se alicerce na doutrina, para que o seu amor, a sua concepção de amor, não seja uma concepção de amor instável, mas sim estável, segura. E de que forma a perseverança dos santos tem a nos dizer sobre esse amor? Esse jeito de viver inseguro não é e nunca foi a expressão da vontade de Deus para nós, seus filhos. Diferente
das relações que muitos de vocês, e até mesmo eu, passamos, relações instáveis, que não dava para saber se a gente era amado mesmo por quem a gente era, ou se éramos amados porque oferecíamos algo, ou se éramos amados por um tempo determinado. Afinal, quando você completa 18 anos, você já não é mais tão filho do seu pai assim. Você precisa criar um senso de autonomia. E toda essa insegurança nos afetou, irmãos. Mas existe uma doutrina bíblica que responde a isso. E essa doutrina, que é encontrada em diversas passagens, em diversas expressões do amor de Deus ao longo das Escrituras, nos asseguram em Cristo que aquele que prometeu dá certeza que irá cumprir. De que aquele que nos adotou nos garante que terminaremos com ele sendo filhos. Independente daquilo que fazemos, independente da nossa capacidade de perseverar. Porque antes da nossa capacidade, antes das nossas habilidades para tentar perseverar, Ele mesmo, por sua palavra e fidelidade, nos garante essa perseverança e nos dá a certeza de que se começamos com Ele, porque Ele nos chamou, porque Ele nos justificou, certamente terminaremos com Ele. Eu quero compartilhar então, continuando o tema, de que não existe só uma maneira de se perceber a distância que nós temos do amor doutrina para o amor sentimento, né? Eu trouxe algumas coisas aqui, e a primeira que eu quero abordar é uma problematização, ou seja, um aspecto negativo que entrou na igreja. Onde eu quero chegar, antes que você venha talvez com uma refutação. Existe uma perspectiva hoje da área administrativa, empresarial, que é o coaching, né? Aqui tem o Instituto Brasileiro de Coaching, explicando o que é coaching. É um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outros, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Repare que o Instituto Brasileiro de Coaching coloca, dentre outras perspectivas, a perspectiva de um alcance espiritual, quando o coaching é utilizado em uma perspectiva eclesiológica, nossa, por exemplo. Como funciona? Conduzido de maneira confidencial, o processo de coaching é realizado através de chamadas sessões, onde um profissional chamado coach, né, um treinador, tem a função de estimular, apoiar e despertar em seu cliente, também conhecido como coacher, o seu potencial infinito, preste atenção nessa palavra, para que este conquiste tudo o que deseja. Isso aí é uma expressão oficial, então eu procurei não trazer de desdobramentos, isso aí é o que eles pensam acerca de coaching no sentido mais amplo. E por que trazer o coaching? Será que nós estamos aqui batendo de frente com metodologias empresariais para poder mostrar que a Bíblia tem todas as respostas? Queridos, a Bíblia tem todas as respostas, mas a minha preocupação é que essa perspectiva do coaching, se ela é utilizada dentro de uma moderação, de um aspecto de entender a limitação humana, a queda humana, olha, até aqui a gente consegue, mais do que isso a gente não vai, entender a miserabilidade humana, e a partir de então buscar caminhos, instrumentos, estratégias para que a gente possa vencer e superar esses... Eu acho que eu entenderia até como cristão. Mas o coach, em paralelo à doutrina da teologia da prosperidade, ele leva a um nível de esperança
uma ideia ou um ideal pragmático, que na verdade aplaca inseguranças, aplaca não conseguir determinadas coisas, aplaca uma pessoa talvez de meia idade não ter alcançado determinado objetivo, então ela ouve uma palavra de um coach dizendo: você não alcançou o objetivo, porque isso. Se não bastasse a perspectiva humanista exacerbada do coach em alguns aspectos, e eu tenho visto isso muito dentro do meu próprio trabalho pedagógico, né? Tem muita gente que trabalha com coordenação pedagógica que faz isso com a gente. No início do ano tem isso, no meio do ano tem isso. É desesperador, porque é um otimismo assim que eu me assusto, né? Mas onde isso chegou? Isso chegou na igreja. Isso alcançou a igreja de uma maneira muito expressiva. Então, nessa primeira problematização, eu gostaria de dizer para os irmãos que algumas dessas frases aqui distoam muito da nossa fé. Antes de eu colocar um pequeno vídeo aqui, que vai ficar até os 5:22 mais ou menos o vídeo, tá? Primeiro, que as questões que envolvem técnicas sempre precisam estar subordinadas à doutrina. Uma técnica, por mais que alcance objetivos pragmáticos, ela não é uma técnica aprovada se ela usar aspectos metodológicos fora das escrituras. Logo, técnicas não são neutras. Elas também têm pressupostos, elas também têm ideias por trás das técnicas, tudo bem? Então, não é porque é técnica que é neutra, não é porque é uma metodologia, porque não existe neutralidade no campo das ideias. A ideia ali de que você seja bem sucedido em todas essas áreas de uma maneira tão plena para alcançar o seu potencial infinito é o que a irmã falou sobre a tentativa autônoma de controlar o destino dos resultados. E isso tange as nossas inseguranças pessoais, não tenha dúvida. A gente quer que a coisa funcione, né? Vou colocar um videozinho agora. 2 pastores. Eu queria não falar sobre o que eles vão dizer até que eles digam, para ver se você pega a coisa. Pode ser? Olá, amados, eu sou o pastor José Gonçalves e hoje eu estou aqui com meu amigo Tiago Brunet, que é pastor, master coach e tem feito um trabalho lindo em todo o Brasil. E desta vez nós vamos falar um pouquinho sobre coach cristão para pastores e líderes. Bem-vindo, Tiago, mais uma vez no nosso canal. Prazer recebê-lo. Pastor, um prazerzão. Bom, Tiago, nós temos aí mais uma turma que está vindo para fazer o nosso curso de coach para cristão, coach cristão para pastores e líderes. Quais são os resultados que você tem visto nas pessoas que têm participado dos cursos que você tem realizado? Isso é muito importante porque a própria Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Você não conhece uma árvore pelo que dizem dela na internet. Você não conhece a árvore pelo que falaram dela em algum lugar. Você só conhece a árvore pelo fruto. E o que é fruto? Os resultados que uma árvore dá, que uma pessoa pode dar. E o que nós temos visto, desde do curso que nós tivemos agora, com o pastor José Gonçalves, com o Douglas Gonçalves, que eu tive participando, foram pastores que tiveram a sua vida ministerial completamente transformada. Os resultados deles foram outros, triplicaram, quadruplicaram. Por quê? Porque existe muita coisa na vida ministerial que é natural. Existe coisa que é revelação divina? Claro. Existe coisa que é inspiração de Deus? Claro. Existe coisa que é teologia? Claro, mas muitas coisas, como pagar as contas da igreja, como gerir pessoas, como gerir finanças, como decidir visão, missão e valores, são coisas naturais. E às vezes as pessoas não são treinadas para isso, os líderes não são treinados para isso. O que é coaching? É uma palavra em inglês que significa treinamento. Então nada mais é do que você se submeter a um treinamento com pessoas que têm capacidade, habilidade de colocar você, de preparar você para viver aquilo que você está sonhando em viver, aquilo que Deus falou que você vai viver. Então, os resultados que a gente tem visto, pastor Josué, é na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar e intrapessoal, ou seja, a pessoa se dá melhor consigo mesmo, ela consegue entender seu propósito de vida. Imagina você descobrir seu propósito de vida e saber exatamente para que você nasceu.
Como eu digo no livro 12 Dias para Atualizar Sua Vida, você precisa descobrir a sua ICP, sua ideia central permanente. A ideia central que rege a sua vida. Num curso desse você descobre. Inclusive, né, Tiago, existem algumas dores que são as dores da maioria dos pastores. Já foi dores minhas, já foram dores suas. Por exemplo, eu conheço pastor que está há 20, 30 anos no ministério e não tem clareza do seu propósito de vida. Eu conheço alguns pastores que oram, que jejuam, que são dizimistas, que são trabalhadores, mas não saem daquele nível que eles começaram há 20 anos atrás. Eu conheço muitos pastores que ainda estão gastando 3 horas num trabalho de aconselhamento, quando ele poderia usar apenas 40 minutos e com resultados muito mais efetivos. Então, você acredita que essas dores vão ser aliviadas? Claro, porque se eu dou um trabalho para uma pessoa destruir uma parede, 2 metros aqui de parede, pergunto se ela pode destruir em 3 dias, ela diz que pode. Claro, 3 dias, fácil. Pessoal, tem um problema. Você vai ter que destruir essa parede de alvenaria, de apenas 2 metros, com uma pá de pedreiro. Aí a pessoa fala, assim é impossível. É claro, não existe missão difícil, existe ferramenta errada. Então, no curso de coach, nós capacitamos, nós ferramentamos, se assim pode-se dizer, os pastores para exercer o ministério com excelência. Às vezes o que está acontecendo na sua vida é falta de inteligência financeira, não é que Deus não quer te abençoar. Às vezes está acontecendo uma falta de excelência emocional, por isso que você se afeta tanto, você está sofrendo tanto, tem a depressão ministerial, tem isso, por isso que você se sente traído, se sente abandonado, solidão, falta de excelência nas emoções. Então o curso de coach, ele fornece o quê? As ferramentas que o pastor, o líder, a pessoa que está empreendendo a vida, as ferramentas que você precisa para cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, na verdade, o curso de coach não é uma inovação, é uma metodologia. Exatamente. Tem muita gente falando assim, o coach veio para substituir a teologia da prosperidade. O coach veio... Primeiro que o coach não fala de dinheiro, não fala de prosperidade. Ponto número 1. O coach é um treinamento para que você atinja suas metas e objetivos. Mas quem dá minhas metas é Deus. Parabéns. Então, as metas que Deus te deu, como você quiser chamar. O coach é apenas uma metodologia, uma ferramenta para facilitar a tua caminhada aqui na Terra. Para fazer você chegar mais rápido e certeiro no objetivo. Ou seja, se você quiser empreender a vida do jeito que você acha, é muito provável que você leve mais tempo e sofra mais. O coach nada mais é do que um GPS. Ele vai falar 800 metros, vira à esquerda. E é Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Escreveu a Adonias aí. Quem não quer? É só Adonias. de 3 horas, 40 minutos, o que eu não vou fazer com coach? Bom, eu acho que eu sou exemplo do fracasso. Obrigado, Vitor. Bom, irmãos, eu acredito que eu poderia dar voz a cada um de vocês, certamente teriam o que dizer, mas algumas coisas nos chamam a atenção, sim. Primeiro, um aspecto completamente distorcido da ideia de destino, de futuro. E eu não sei se os irmãos perceberam, ele cometeu um erro grave, que é o erro de Aquino, natureza e graça. Tem coisa que é natural e tem coisa que é espiritual. Quando tu faz isso, meu irmão, pode deixar o barco correr que vai dar errado. Como é que você divide o natural do espiritual? Eu não sei. Para nós, tudo é espiritual. Tudo faz parte de plano de Deus, de vida com Deus, de oração. Num segundo momento também, me destaco ali o aspecto reducionista do discipulado. Você pega o coach e o discipulado, que é uma vivência intensa, uma vivência com traição, solidão, sofrimento, e tudo isso que a vida tem, você afasta isso da vida. É por isso que aquele pastor está sofrendo, porque ele não fez coach. Se fizesse coach, não seria sofrer por causa de traição. Quem é que tem que sofrer por causa de traição? Quem é que tem que sofrer por causa de... E no final, dizer que o coach é um GPS é realmente desmerecer a Bíblia. Dizer que um pastor passou 30, 40 anos e não descobriu o seu propósito. Esse pastor não leu a Bíblia. Você está entendendo onde chegamos?
Mas isso aí, aos ouvidos de alguém, dá uma sensação de que vai dar certo incrível. E de que eu posso me assegurar em tal coisa, eu posso permanecer. Por que perseverar em uma igreja que não lhe dá resultados? Então, é muito sutil, mas é muito sério. Talvez alguns dois profetas bíblicos aí tenhamos resposta, né? Jeremias e Tiago. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Tiago fala assim também: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Acho que esses dois textos nos deixam plena certeza de que essa confiança em si mesmo e confiança nos resultados que querem ser obtidos é uma loucura. Quem somos nós para dizer que vamos ou que deixamos de ir? No segundo ponto, vou entrar logo aqui, já vai conectar com o que a Tamires vai colocar à frente. Eu peço que você abra em Efésios capítulo 1. A minha refutação então para o coach é que ele entra na igreja como uma teologia humanista, separando natureza e graça, pragmática, negando os propósitos de Deus e afirmando os seus próprios, negando o sofrimento cristão, negando aspectos distintivos da fé cristã e colocando o que eu quero e o que eu traço como objetivo, como meta ministerial, eu preciso alcançar. Eu gostaria que você pudesse ir a Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6 e pudesse ler juntamente comigo em uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo o verso 3, você vai ler o verso 4, eu vou estar lendo o verso 5, nós estaremos lendo o 6. Verso 3 eu leio: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Agora você. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Vamos juntos? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu não vou fazer um desenvolvimento amplo, apenas uma abordagem direta assim, dentro dessa proposição. A primeira parte, você percebe, há uma doxologia no verso 3. Essa doxologia apresenta uma espécie de agradecimento a Deus ser quem Ele é, ou seja, bendito seja Deus, e diz que as bênçãos que de fato são aquelas grandiosas bênçãos, elas estão no mundo espiritual, no sentido de que elas não são materialmente propostas, mas elas são bênçãos espirituais. O verso 4 nos chama de santos e irrepreensíveis, que traz um aspecto de distinção das demais pessoas no mundo. E o verso 5 vai dizer duas coisas em uma frase apenas. Vai dizer assim, que Ele nos predestinou em amor para Ele, para sermos adotados como filhos. Repare que na mesma frase está destinou e filhos. Eu falei isso ontem com alguém. Quem foi? Eu conversei isso ontem com Raquel. Predestinou e filhos na mesma frase indica que a identidade e o destino estão juntos no propósito de Deus. Não é meu filho e vamos lá, filho, o que der para acontecer na sua vida eu vou estar lá junto com você. Não, existe tanto uma identidade, você é meu filho, quanto um destino para esse filho. O que isso significa? De que não somos filhos lançados na existência. Nós somos pessoas que são, além de filiados com Deus, temos uma identidade com Deus em Cristo, nós também temos um destino
traçado por Deus. Isso não exclui responsabilidade humana, isso não exclui nossos desatinos, isso não exclui nada, nenhum fatalismo. Não estou falando de fatalismo, vai acontecer, está destinado. Não é assim. Mas no sentido bem direto, Deus tem um plano para nós porque somos filhos dele. Não somos apenas filhos identitariamente. Nós somos filhos e temos uma ligação com o projeto de Deus para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Não estamos sozinhos por aí. Identidade e destino estão juntos na trajetória cristã. Logo, ter insegurança é duvidar de duas coisas: quem eu sou e o que ele pensa para a minha vida. Duvidar dessa filiação, como a gente vai ver aqui, a Tamires vai discorrer em aspectos mais profundos, vai nos trazer transtornos muito grandes. Eu separei um outro vídeo que pode nos mostrar incidentalmente, ou colocando aí um pouquinho daquilo que vai ser a fala da Tamires agora. Portanto, antes de lançarmos o vídeo, preste bem atenção. Identidade e destino estão ligados naquilo que somos em Deus. Não desassocie um e o outro. Isso não acontece, talvez, na sua filiação com o seu pai biológico, que muitas vezes não percebe a doutrina de Deus e não aplica isso na família, né? E a gente vai ver agora quão grave é o nosso ethos, o nosso tempo é muito grave. Olha essa reportagem do jornal. Uma decisão inédita no Brasil. Um pai foi condenado a pagar uma indenização de R$200 mil à filha por abandono afetivo. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não basta pagar pensão alimentícia. É preciso também dar atenção e acompanhar o crescimento dos filhos. É nesta casa em Votorantim, no interior paulista, que mora a professora de 38 anos que ganhou a ação no Superior Tribunal de Justiça. O caso começou no ano 2000. Os pais da professora não se casaram. Depois de conseguir o reconhecimento judicial da paternidade, ela entrou com ação contra o pai, alegando ter sofrido abandono material e afetivo durante a infância e a adolescência. O juiz de Sorocaba negou o pedido. O advogado recorreu e nesta semana o Superior Tribunal de Justiça publicou a sentença que obriga o pai a indenizar a filha em R$200 mil por abandono afetivo. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, defendeu a indenização por abandono afetivo porque, segundo ela, o cuidado é fator essencial e não acessório no desenvolvimento da personalidade da criança. E esse cuidado não se limita à pensão alimentícia, inclui também convívio, cuidado, atenção e o acompanhamento do desenvolvimento sociopsicológico da criança. E a ministra reforça: a discussão não é baseada no amor ou na falta dele, e sim na imposição biológica e legal que os pais têm de cuidar dos filhos. Para essa psicóloga, a decisão mostra que finalmente a justiça está despertando para um problema muito comum: a falta de afeto que causa profundos estragos emocionais nas crianças. O que nós temos visto como consequência desse abandono afetivo, desse abandono de convivência, desse abandono de construção de vínculo, é a geração de crianças com problemas psicológicos, de agressividade, de tristeza, de depressão. A ministra reconheceu que a professora conseguiu ter uma carreira, família e filhos, mas ressalta que os sentimentos de mágoa e tristeza causados pela negligência paterna vão perdurar. O pai que foi condenado a pagar a indenização é Antônio Carlos Jamas dos Santos, um empresário bem-sucedido. Ele mora nesse condomínio de luxo e é dono de uma rede de postos de combustíveis em 4 estados. Os advogados dele vão recorrer. Alegam que o cliente tentou se aproximar da filha várias vezes, mas que a mãe era agressiva com ele e impediu os encontros. A Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, também considera que a falta de atenção do pai pode provocar danos irreparáveis nas crianças e acha que essa decisão do STJ é um grande avanço para o Poder Judiciário, porque abre um precedente. Se a professora também ganhar no Supremo Tribunal Federal, o caso vai servir de jurisprudência, ou seja, será uma referência para situações semelhantes. Então, repare que ela não está questionando dinheiro, ela é uma pessoa bem sucedida, a professora está bem. Só que o que isso gerou nela, em termos de
construção de personalidade, foi isso que a Juíza alegou, construção de personalidade foi algo muito sério. E essa é a realidade ao nosso tempo hoje. Isso nós estamos tratando de perseverança dos santos à luz de uma ótica diferente, para que você possa observar o quanto um Deus que permanece faz a diferença, né? Antes de falarmos dessa espécie de divisão entre o pai biológico e o pai espiritual e como esses pais se comportam em nossas vidas, eu gostaria de levantar um ponto acerca daquilo que o Tiago Brunet falou aqui para nós. É claro que ao nós ouvirmos e enxergarmos em diversos aspectos da nossa sociedade um tipo de teologia da prosperidade, nós rapidamente rejeitamos. A gente consegue, ao olhar para um discurso como esse, dizer: não faz o menor sentido. Mas é muito difícil rejeitar a teologia da prosperidade em nossos corações. É fácil rejeitar o discurso da teologia da prosperidade, mas é muito mais difícil rejeitar ela em nossos corações. E de que maneira nós enxergamos isso? Pela forma com que nós nos frustramos. O que te causa frustração? O que rouba o teu sono? O que te deixa angustiada ou angustiado? Será que são as mesmas coisas que essas pessoas? Que essa mulher, por exemplo, que não teve um pai, que não teve alguém que desse segurança para ela nos momentos de infância, ou alguém que não consegue progredir e, por não progredir naquilo que se espera, acaba se isolando, se vendo uma pessoa completamente melancólica, angustiada. Como você lida com as suas frustrações diz muito sobre como a teologia da prosperidade influencia a sua maneira de pensar. E é por isso que o tempo todo aqui na igreja nós estamos apontando para a doutrina, porque a doutrina é que forja o pensamento cristão, e não os sentimentos e não o olhar para a situação. Como bons agostinianos, a revelação de Deus é que faz com que nós atuemos e pensemos e, de certa forma, vivenciemos cada aspecto de nossa vida. E não aquilo que é palpável, não aquilo que é material, não aquilo que causa frustração. Vocês conseguem compreender de como alguém que pensa com os sentimentos é profundamente abalado? Geralmente, quem pensa com os sentimentos é que coloca em xeque, todas as vezes que passa por uma situação difícil, a sua salvação. Quando, na verdade, nunca foi do propósito de Deus dar uma ponta de insegurança a seus filhos. Deus, como um pai presente, coloca-se diante dos seus filhos, sempre estabelecendo no coração deles segurança. E essa segurança, ela se dá por meio da revelação de quem Ele é, seus atributos, sua imutabilidade, ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo aquilo que Ele foi, Ele será no futuro. Então isso precisa acalmar as nossas angústias, isso precisa trazer segurança para a maneira que nós nos comportamos, para que, na ausência dessa figura que a gente talvez esperava, que era o nosso pai, nós possamos encontrar em Deus, naquele que é o nosso verdadeiro pai, a segurança, a âncora para as nossas instabilidades. A primeira afirmação que eu gostaria de fazer aqui nesse estudo, e antes disso eu gostaria de abrir em Romanos capítulo 8, que foi o último texto do qual estivemos diante aqui, quando a gente falou de chamado, e eu queria lê-lo novamente, para que essas doutrinas aqui expostas pudessem te trazer a consciência de que a tua filiação, de que tua relação com o Pai eterno, com o Pai verdadeiro, independe das suas capacidades, independe daquilo que acontecerá no futuro, porque Ele estabeleceu de antemão.
Não com base naquilo que você faria, mas com base naquele que Ele é. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30, que foi o que nós trabalhamos, eu vou ler rapidamente e vou para o ponto que eu quero. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Como e por que Paulo utiliza um verbo que é uma ação futura, que é a glorificação? Por que ele utiliza esse verbo no passado? Certamente Paulo, na sua construção argumentativa nesse texto, quer trazer para os seus ouvintes, cristãos, romanos, assim como ele, uma certeza de que aquele que predestinou, Ele glorificará. De que não existe um motivo que fará com que Deus não conclua o seu propósito. De que Deus mude os seus planos no meio do caminho porque você não se comportou como deveria. Deus, um Deus fiel, estabelece as suas promessas não com base em nós, mas com base no que Ele é. E Deus é fiel e justo, e se Ele nos justificou, Ele nos glorificará. Apegue-se nessa doutrina com uma certeza para o qual estamos caminhando, para que a sua vida seja orientada não por momentos de tá tudo bem, e agora tá tudo ruim, e agora eu sou salvo, e agora eu não sou salvo, e agora eu estou na igreja, e agora... Não. Paulo está dizendo aqui, aquele que predestinou, os elegeu, os chamou, glorificará vocês. A consciência que temos de Deus ser o nosso Pai deve nos trazer a segurança que nós tentamos encontrar em relacionamentos, que nós tentamos encontrar em nossa autonomia, em nossa tentativa de se sentir seguros. Deus é a âncora para as nossas tempestades. Ele, somente Ele é capaz de trazer nesse mundo instável, nesse mundo completamente caótico, uma estabilidade e um fundamento do qual não devemos nos perturbar, não devemos nos frustrar por aquilo que o mundo se frustra. Mas nós devemos repousar com a consciência de que não temos um Pai que está lá do céu olhando e esperando o que a gente vai fazer daqui para frente para que Ele possa agir conforme o que vamos fazer. Nós temos um Pai que não atua conosco por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele é. E nisso nós nos gloriamos, e nisso nós exaltamos ao nosso Senhor. Como eu disse no início, a fragilidade da relação entre pais e filhos torna difícil e cria obstáculos para que pensemos como é ter um pai. Como a instabilidade da paternidade biológica afeta o nosso entendimento acerca da paternidade espiritual? A paternidade biológica, ela pode ser até rejeitada. Nós podemos olhar para os nossos pais ou para aqueles que são os nossos tutores e até rejeitarmos eles. Mas a paternidade biológica, ela não pode ser negada, porque o herdeiro, o descendente, ele carrega em seu organismo todas as características, toda a característica da psique do seu pai, do seu tutor. A paternidade espiritual é algo semelhante, porém mais radical e profundo. É inegável e irrecusável a paternidade espiritual, porque uma vez filho, sempre filho. A paternidade biológica, por mais que nós tentemos negar, nós jamais conseguiremos, porque Deus estabeleceu a pessoa X para ser o nosso pai. E da mesma forma, a paternidade espiritual, tendo nós sido
adotados em Cristo, também não pode ser negada, também não pode ser quebrada, também não pode ser recusada. Deus é nosso Pai. E o ato da graça que nos torna filhos é o mesmo que garante a perseverança em seu poder por meio da fé. O que eu estou querendo trazer com isso, irmãos? De que nós não estamos lidando com um Deus que é movido por seus sentimentos. Nós não estamos lidando com um Deus que está esperando de você algo. Nós não estamos lidando com um Deus que, em semelhança aos nossos pais, reprovam ou aprovam-nos com base em nossas atitudes, capacidades, com base em estarmos oferecendo a eles aquilo que eles esperavam. Nós estamos lidando com um Pai que nos amou em Cristo. E esse amor nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 8, a partir dos versículos que nós já lemos. Nós vamos ver que o argumento principal para que nós nos tornemos pessoas seguras é o amor. O amor de Deus é que estabelece em nós segurança. Portanto, não há mais o que temer, não há mais o que andar estável, não há mais o que se perturbar, não há mais por que se frustrar, já não repousa mais sobre nós expectativa nenhuma, porque aquele que é fiel e justo e encarnou, cumpriu tudo aquilo que nós seríamos incapazes de cumprir. E ele é o nosso irmão mais velho, como nós vimos no texto. Ele é quem nos representa diante de Deus. Olha o argumento do amor, versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo da espada? O amor de Deus é manifesto em uma ação de um Pai presente, não omisso. O amor de Deus é manifesto sem receber nada em troca. O amor daquele que atrai para si todos aqueles indignos, todos aqueles inimigos, todos aqueles que o rejeitavam, e que de uma vez por todas acaba com as nossas inseguranças. O argumento do amor é que precisa trazer estabilidade para o seu coração. Você não está sendo provado para que as suas habilidades o tornem filho. Você não está esperando o dedo positivo do seu pai para que você seja reconhecido como filho. Deus, em Cristo, reconheceu você como filho, te deu uma identidade e te convida a um relacionamento profundo com Ele. Não há motivos mais para que você se frustre, se desanime e diga que não tem alguém que te ama. A cruz é a expressão daquele que não poupou o próprio filho para te provar de que o amor é uma ação. E de que, apesar de muito tempo ter se passado, ele não se manteve omisso, porque desde Gênesis, desde a queda, toda a movimentação de Deus era e só era somente uma coisa: resgatar seus filhos perdidos por meio da obra redentora de seu Filho amado. Versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
esse contra aí, essa pergunta, é uma pergunta que muitas pessoas podem nos fazer e que às vezes a nossa própria consciência pode nos fazer. Como que você, um pecador, como que você, alguém com uma consciência de que deveria cumprir as suas responsabilidades e continua falhando? Como você, alguém miserável, alguém que só faz tudo errado, como você pode receber esse amor? Como um Deus justo pode perdoar um miserável como você? Essas acusações, elas chegam de fora e elas também estão aqui dentro. E eu queria responder a essa acusação com a parte A desse versículo. Porque a parte A desse versículo já começa com uma retórica paulina que derruba esse questionamento. Que diremos então à vista de quê? De que coisas? De que Deus nos justificou, de que Deus nos chamou, de que Deus nos predestinou. À vista dessas coisas, quem poderá se manter contra nós? Quem poderá nos acusar? Quem intentará contra os eleitos de Deus? É sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo está fazendo essas diversas perguntas para chamar a atenção dos seus ouvintes de que a doutrina exposta antes é que faz com que nada seja capaz de nos condenar. Versículo 1 desse mesmo capítulo vai dizer o quê? Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Existem muitas coisas que se levantam contra nós. Pessoas, Satanás e até mesmo nós mesmos. Mas que a doutrina e o teu pensar doutrinariamente possa aplacar todo esse sentimento que pode até não ser expresso por palavras, mas está aí no teu coração de que você é justificado por aquilo que você faz. Você pode até dizer, eu não creio na justificação pelas obras, mas se você se comporta como se cresce, meu irmão, você está desprezando uma doutrina maravilhosa como essa que dá certeza de que você não foi salvo por aquilo que você fez, mas por aquilo que fizeram por você. E aí ele entra num argumento, versículo 32, o argumento maior em relação ao argumento menor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Jesus Cristo é o argumento maior de Deus e Deus o entregou. Deus sabia que ele padeceria nas mãos dos homens, de que ele seria traído, de que ele seria humilhado, de que ele sofreria, de que ele teria de se afastar. Deus Pai sabia que Deus Filho, ao expiar os nossos pecados e ao morrer literalmente por 3 dias, estaria afastado dele. E mesmo assim, Deus não o poupou para que provasse o seu amor paterno por nós. Entregou o seu próprio Filho para que nele pudéssemos todos ser uma família. E é esse o convite da igreja. Todos nós fazermos parte dessa grande família que o Senhor projetou. É isso a função da igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Tribulação, insegurança, perseguição, angústia, nudez, ausência de pai, ausência de mãe, ausência de pessoas que ficam afirmando a sua identidade. Não. Nada pode nos separar do amor daquele que garantiu a nossa identidade nele e que nos encaminha para um ato futuro do qual nos relacionaremos face a face com ele. Você não é amado porque correspondeu às expectativas do Pai, mas você é amado por graça.
E esse amor que você recebe, como eu sempre gosto de falar, ele só é respondido de duas formas: gratidão e obediência. A consciência de que Deus é nosso Pai é que deve nos mover a ações, e não o medo de que agora Ele vai mudar de opinião. Nós não estamos lidando com um pai que, ao chegarmos na sua casa, ele vai estar bravo, vai fazer beicinho e vai descer a vara em nós. Nós estamos lidando com um pai longânimo, paciente e que oferta amor a seus filhos por graça. Abre comigo 1 Pedro capítulo 1, que nós já estamos indo para os momentos finais. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 ao 20, fala um pouco do que eu estou querendo trazer para vocês aqui. Versículo 17: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. A vivência no temor é diferente da vivência no medo. Deus aplacou a sua ira toda em Jesus Cristo. E por Cristo nos representar, já não está mais irado conosco. Portanto, nós não vivemos em sua presença com medo de que ele mude de ideia, mas com um grande temor. E por isso nós o agradecemos e por isso nós o obedecemos, porque temos um Pai tão zeloso e tão amoroso que a única forma de respondê-lo é cumprindo a lei, não para ser aceito, mas cumprindo a lei por gratidão, aquilo que nos foi ofertado, aquilo que nos foi dado e aquilo que nós temos certeza. Estaremos com Ele um dia. Por fim, a segunda afirmação é de que quando duvidamos da salvação, duvidamos do Salvador. E aqui eu não estou querendo reduzir essa frase como se um salvo não pudesse, ao longo de sua caminhada, questionar muitas das vezes: será que eu sou salvo mesmo? E esse tipo de questionamento é só um questionamento, é um questionamento que só um salvo pode fazer. Mas quando nós questionamos a nossa salvação, nós devemos averiguar em nosso coração o que faz com que nós sejamos aceitos. Porque se você questiona a sua salvação pelas coisas ruins que você tem feito, pelas coisas que você continuamente erra, você ainda acredita que você vai receber um dedo positivo de Deus quando você fizer as coisas certas. Quando, na verdade, o amor de Deus por você não está repousado em nada dessas coisas. Somos peregrinos e forasteiros, mas não somos bastardos. Temos um Pai amoroso que assegura a nossa identidade de maneira estável. Então, eu gostaria de trazer 2 motivos para que você não pudesse duvidar da sua salvação. O primeiro motivo é de que o medo do juízo não pode te levar a questionar a obra de Cristo em sua vida, porque já não há mais medo. A ira de Deus foi satisfeita esmagando o seu Filho. Não resta para nós uma vírgula de ira. O segundo motivo
é de que questionar a nossa salvação, duvidar da nossa salvação, é alcançar segurança por meio das obras. Então, quando eu estou lendo a minha Bíblia e fazendo o meu devocional diário, Deus está lá, ó. Isso, vamos lá. E quando eu não faço isso, pronto, acabou. Ele está me esperando na curva para poder acabar comigo. Esse tipo de conduta é uma conduta de alguém que não pensa com a doutrina, de alguém que pensa com sentimento, de alguém que pensa com base na relação paternal espiritual, como se fosse uma mera relação paternal biológica. E para finalizar, eu gostaria de que nós pudéssemos pensar, e você, homem, pudesse pensar também sobre isso, de como é importante a figura paterna revelar quem Deus é. De como é importante para que os seus filhos se tornem pessoas seguras naquilo que é correto, de que você não seja omisso em todas as suas fases. É muito importante para que você, mulher, possa conduzir o seu filho ao entendimento daquilo que o pai representa na vida dele. E eu queria finalizar dizendo: se o mundo anda inseguro, nós não temos motivos para nos sentirmos assim. Se o mundo anda instável, nós não temos motivos para andarmos instáveis. Em Cristo, todas as coisas se mantêm estáveis. Em Cristo, temos a certeza da nossa salvação. Nada, absolutamente nada pode nos separar do argumento maior que nos garante essa certeza. O amor de Deus, que é visto em nossas vidas um pouquinho em cada esfera dela. A igreja que você está, uma igreja bíblica, é a expressão do amor de Deus. O discipulado que você está é um discipulado bíblico, é um discipulado doutrinário, é um discipulado que te oferta amor, é uma expressão do amor de Deus. Então não se frustre por aquilo que te falte, não se frustre por aquilo que te falta. Antes, seja grato por aquilo que Deus te deu. Amém?